Já vou dar o bom dia rapidinho aqui pro Eduardo Castro, se juntando conosco na bancada. Bom dia, Edu. Oi, Thaís. Bom dia pra você. Pedro, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, Schiller também, que já tá com a gente aqui pro comentário do Fernando Schiller, cientista político. Fernando Schiller, que tá sempre conosco à noite também, participando do Edição da Noite, que é simultaneamente transmitido quando não tem futebol aqui pela Rádio Bandeirantes e todos os dias no Band News TV. E ontem à noite a gente conversava já, né, Schiller, a respeito não só das pesquisas, vou pedir para você falar disso já, mas de temas que estão aparecendo no noticiário de novo, como, por exemplo, o voto impresso. Era um desejo do presidente há muito tempo, muito embora a Thaís já tenha falado disso, não tem havido até hoje nenhuma dúvida concreta, denúncia para valer de alteração de resultado ou mesmo de fraude que fosse representativa, mas é algo que o presidente queria muito e que agora está andando no Congresso. Schiller, bom dia. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Pedro, Thaís, nossos ouvintes? De fato, aí tem um potencial de conflito entre a Justiça Eleitoral, basicamente o Supremo Tribunal Federal e o TSE. Né? Vamos lembrar que vai ser presidido, o TSE vai ser presidido nas eleições do ano que vem pelo ministro Alexandre de Moraes, que não é propriamente o melhor amigo do governo, né? Nem do presidente Bolsonaro e vice-versa. O atual presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele tem feito quase uma campanha no país, assim, de esclarecimento, manifestando a sua posição de que o voto impresso não é necessário e pode criar problemas, né? Problemas em função do processo de judicialização. Então, é um potencial de conflito muito grande. Foi instalada ontem a comissão, isso é uma comissão especial de PEC, né, a autoria da deputada Bia Kicis. Então, vão ser 34 titulares, 34 suplentes, agora tem que criar, né, as lideranças do Congresso vão indicar aí os membros dessa comissão especial, e a gente vai ter uma discussão muito acesa. Por quê? Porque isso precisa ser aprovado até outubro, em função do princípio da anualidade, né? Que nesse caso eu diria até mais grave. Por quê? Porque imagina o seguinte, você tem 5.570 municípios no Brasil, né? Então você tem que ter, pelo voto, pela lei que foi aprovada, pela PEC que foi aprovada já na CCJ, agora tem a comissão especial, da deputada Bia Kicis, nós não vamos voltar ao voto impresso propriamente dito, não é aquela cédula antiga. Quem é mais velho aqui se lembra da antiga cédula eleitoral, né? Eu participei de várias fiscalizações de eleição, que vai revelando a idade, né, Thaís? É ruim o negócio, mas vamos lá. Eu participei de várias apurações, né? Então era uma mesa enorme, e você tinha aquele monte de papel, aquele monte de cédulas de papel, que iam cada um para um canto, assim, para cada um dos partidos, cada um dos candidatos, né? Aí você tinha muito potencial de fraude. Muito potencial de fraude. Não é disso que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de um outro. O que está proposto lá na PEC é que tem uma impressora acoplada na urna, dentro da própria cabine, e quando a pessoa aperta o botão para votar, automaticamente a máquina, a impressora, emite uma papeleta. E aí o eleitor pode olhar se está correto e a papeleta automaticamente é depositada pela própria máquina numa urna indevassável. É isso que está proposto lá. Então ninguém vai mexer no papel, o voto não é de papel. Depois da eleição, né, o TSE vai utilizar essas urnas com as papeletas para fazer a conferência. Possivelmente vai fazer uma conferência por amostragem, né? Então vai ver lá, vai pegar, sei lá, 2, 3, 4, 5% das urnas do país e verificar se a contagem eletrônica combina com o número de votos que estão colocados ali dentro dessa urna indevassável, tá? Essa papeleta não vai constar o nome do eleitor, tá? Então, quer dizer, não teria aí um problema de violação do sigilo do voto, tá? Seria apenas para efeitos de apuração, de checagem, né? O presidente do TSE, o ministro Barroso, ele diz o seguinte: isso vai criar um enorme problema, porque nós temos 500 mil candidatos no Brasil ou mais, e muita gente que não gostar do resultado, ele vai pedir auditoria, vai pedir para conferir, né? Se der um que outro problema, vamos ter um enorme processo de judicialização, né? Então, agora, o detalhe importante desse negócio é o seguinte:
na mini reforma eleitoral que a gente teve, 2017, foi aprovado o voto por mais de 360 deputados, 56 senadores aprovaram o voto impresso. Então tem apoio no Congresso. Obviamente isso é uma bandeira quase eleitoral, uma bandeira política do presidente Bolsonaro, mas tem apoio em muitos partidos. Teve mais de 360 votos na Câmara e 56 votos no Senado. Significa o seguinte, tem uma boa chance de passar isso. Passou na CCJ, outra foi instalada a comissão. Então, é uma dor de cabeça pela frente. Essas frases que o presidente Bolsonaro diz, assim, vai se aprovar, vai ter que executar, etc. Bom, tem um pouquinho de blefe nisso, né? Porque o Supremo recentemente votou por ampla maioria sobre a inconstitucionalidade do voto impresso. Então, eu diria, nuvens sombrias pela frente e eu diria uma corrida contra o tempo para provar isso ou não até outubro desse ano. Schiller, Vai. eu já fiz a minha. Eu ia perguntar o que você levantou aqui, só para não deixar passar. Essas pesquisas, né? Tem a Poder Data em parceria com o Grupo Bandeirantes e tem o Datafolha. São as mais novas aí na corrida para a presidência da República. Eu estava destacando aqui na primeira parte do programa, Schiller, o elevado grau de rejeição dos dois candidatos que lideram, né? O Bolsonaro e o Lula. São números aí que variam um pouco dependendo do levantamento, mas eles têm uma alta rejeição, né? E são os dois colocados aí como favoritos para um segundo turno se a eleição tivesse próxima. Como que você faz essa análise da elevada rejeição de ambos e também da preferência do eleitorado pelos dois para levá-los para o segundo turno, em Schiller? Olha, Pedro, ontem eu até brincava com o Eduardo lá na TV, ou nós temos, ou alguém está errando muito nessas pesquisas, ou nós temos dois Brasis, né? Porque nós fizemos um levantamento de várias pesquisas, tu citaste Poder Data e Datafolha, mas teve recentemente também a Atlas, que inclusive a gente comentou no jornal, teve recentemente a XP e teve a Paraná Pesquisa. Isso tudo num universo aí de 10 dias aproximadamente de distância, no máximo 10 dias. E os resultados são muito diferentes. Tem 4 pesquisas que apontam um certo equilíbrio, né? Paraná Pesquisas, XP e Atlas, uma leve vantagem do Bolsonaro sobre o Lula, mas é quase na margem de erro ali, ou dentro da margem de erro. A Datapoder, empate em simulação de primeiro turno, e a Datafolha, uma distância de 18 votos. 18 pontos, né? 18 pontos percentuais. 18 pontos percentuais numa pesquisa não tem margem de erro possível. É um universo, é um abismo separando pelo Datafolha, hoje, Lula de Bolsonaro, em simulação de primeiro turno. Então, alguém está muito errado nesse negócio. Eu digo isso porque toda pesquisa a gente tem que contextualizar, tem que ponderar com outras, retrata o momento, pode ter falha metodológica, enfim. Né? Cada um pode avaliar isso, mas é preciso ter muito cuidado. Às vezes a gente leva muito a sério, leva como ponta de faca uma ou outra pesquisa, né? Mas na verdade a ponderação delas nos dá um quadro bastante complicado. Sobre a rejeição do segundo turno, isso é quase hoje, diria assim, quase um consenso. Quer dizer, essa vai ser uma eleição. A eleição plebiscitária é uma eleição entre rejeições, né? Quer dizer, então, e nas simulações de segundo turno, e aí sim há uma convergência entre as pesquisas, o presidente Bolsonaro leva desvantagem. A situação não está boa, o presidente Bolsonaro. O Datafolha dá 15 pontos, dá mais, aliás, no Datapoder dá 15 pontos de diferença. O Datafolha é mais ainda diferente, maior a diferença. Então, quer dizer, os números os detalhes dos números não interessam tanto aqui, mas o fato é que a rejeição hoje dos dois candidatos é grande, mas a rejeição ao presidente Bolsonaro é maior. Esse é um dado importante. Por N razões, condição da pandemia, você tem aí o problema do desgaste da crise econômica, tem uma série de análises. Nos últimos dias, algumas pesquisas verificaram a melhora da avaliação do governo e a melhora da imagem do presidente Bolsonaro, não é? Várias das pesquisas que eu mencionei aqui apontaram nesta direção. Em função do auxílio emergencial, pode ter um efeito do avanço da vacinação, quer dizer, uma percepção já de luz no fim do túnel de todo o drama da pandemia. Enfim, as análises podem variar, né, mas vem mostrando isso. Então, o retrato nesse momento é de uma forte rejeição aos dois candidatos, uma eleição muito polarizada. O centro político simplesmente desapareceu. Se é que algum dia teve alguma, né, proeminência, mas você tinha a possibilidade ali, 9%, 8%, 10%, alguns candidatos.
Nesse quadro, você tem nada, absolutamente nenhuma visualização de centro político. Então, uma eleição fortemente polarizada, com rejeição forte de ambos os lados, mas uma rejeição muito mais significativa nesse momento do presidente Bolsonaro. Fernando Schiller, cientista político, volta aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Obrigada, hein, Schiller? Bom dia para você. Bom dia, boa semana, bom fim de semana quase. Grande abraço. Obrigado ao Schiller. É só, assim, tem uma coisa aqui que eu estava ouvindo o Schiller falar e vendo aqui a conta que está sendo feita. Não, porque tem muita rejeição do lado do Lula, tem muita rejeição do lado do Bolsonaro. Só que muitos dos que não votam em um, votam no outro. A rejeição não é somada com os dois, até porque daria mais de 100%, né? Então essa ideia de que porque tem muita rejeição de um lado e tem muita rejeição do outro, abre espaço para uma terceira via. Exato, esse é o debate que a gente estava provocando aqui. Exatamente esse é o debate. Se tem rejeição de um lado, tem rejeição do outro, né? Não é um campo propício para o surgimento de uma terceira via? Não necessariamente, porque rejeitar de um lado pode ser que seja, né, fiel ao outro. Quando ao outro lado, exatamente. Então essa matemática eu acho que não fecha. A questão aqui é a terceira via ter alguém que tenha voto. E até agora não apareceu. E só para depois do quinto sinal, mas não passando do comercial, tem um outro ponto aqui nessa questão eleitoral que eu acho muito, muito fundamental. E muito diferente de outras eleições. Só não teve segundo turno, de 89 para cá, uma vez. Foi quando Fernando Henrique Cardoso ganhou no primeiro turno em 94. Em todas as outras vezes o PT esteve no segundo turno. Todas as outras vezes. Todas. Ou seja, tem um percentual de eleitores que garantem que o partido teve teve 3 candidatos, os 3 chegaram no segundo turno, tem essa chance sempre deve ser levada em consideração. E outra, nunca um candidato um presidente da maneira que nós estamos tendo também teve uma força tão grande pessoal. Nunca. Os votos do presidente Bolsonaro são dele, tanto que hoje ele não tem partido. Disso também atrapalha nessa conta que você estava fazendo, Pedro. Rede Bandeirantes de Rádio.